Você já se perguntou como seria ouvir a voz audível de Deus? Não em um sonho, não em uma visão, mas claramente, de forma inconfundível, como se alguém estivesse chamando o seu nome. Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel. Nascido como resposta a uma oração desesperada, criado na presença do Senhor e chamado ainda criança para ser profeta, a vida de Samuel nos lembra que Deus pode falar com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar. E quando Ele fala, tudo muda. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas poderosas, trazidas à vida com narrativas envolventes, uma nova perspectiva e lições atemporais de fé. A história de Samuel não começa com ele, mas com sua mãe. Ana era uma mulher marcada pela dor, profundamente amada por seu marido Eucana, mas incapaz de ter filhos. Ano após ano, ela suportava a humilhação de sua rival Penina, que zombava de sua esterilidade. Ainda assim, Ana levou sua dor ao Senhor. Em 1 Samuel 1:11, ela fez um voto. Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Deus respondeu. Ana concebeu e deu à luz um filho, e o chamou de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E fiel ao seu voto, quando o menino foi desmamado, ela o levou ao tabernáculo em Siló, colocando-o sobre os cuidados do sacerdote Eli. Imagine a cena. O menino pequeno, deixado na casa de Deus, para crescer em serviço. Para Ana, foi sacrifício. Para Samuel, era propósito. Ele vestia um pequeno éfode de linho, uma veste sacerdotal. E todos os anos, sua mãe lhe trazia uma túnica feita à mão. Sua infância não foi marcada por brincadeiras, mas por adoração, sacrifício e a rotina do templo. Mas a nação estava em declínio espiritual. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram corruptos, abusando de sua posição, desonrando os sacrifícios e profanando o sacerdócio. A Escritura é direta. Eles não conheciam o Senhor. Nesse cenário de corrupção, a pureza e a fidelidade de Samuel brilhavam como uma luz. Então veio a noite, que mudaria tudo. Samuel estava deitado no tabernáculo, perto da arca de Deus. A lâmpada ainda estava acesa. No silêncio, ele ouviu uma voz. Samuel. Ele correu até ele. Aqui estou. O Senhor me chamou? Mas ele disse, eu não te chamei. Volte e deite-se. Isso aconteceu 3 vezes. Até que Eli percebeu que era o Senhor chamando o menino. Então orientou. Vá se deitar, e se ele te chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel voltou. E quando a voz veio novamente, Samuel, Samuel, ele respondeu, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Naquela noite, Deus entregou a Samuel sua primeira palavra profética, uma mensagem de julgamento contra a casa de Eli, por causa dos pecados de seus filhos. Era um peso grande para uma criança, mas Samuel obedeceu. E daquele dia em diante, o Senhor estava com ele, e nenhuma de suas palavras caía por terra. De Dan a Berseba, todo Israel reconheceu Samuel como profeta do Senhor. Ele não era mais apenas um menino dedicado a Deus. Ele era o porta-voz de Deus. E tudo começou com uma simples resposta. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. À medida que Samuel crescia, sua influência também crescia. Ele se tornou o último juiz de Israel, fazendo a transição entre a era dos juízes e o início da monarquia. Sua liderança veio em um tempo de crise nacional. Os filisteus oprimiam Israel constantemente. Batalhas eram travadas e perdidas. Até a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi capturada, quando o povo passou a tratá-la como um amuleto, em vez de honrar o Deus que ela representava. Durante anos, Israel viveu em derrota, mas Samuel permaneceu firme. Ele não chamou o povo para lutar primeiro, chamou para se arrepender. Se vocês voltarem ao Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros
e sirvam somente a ele, então ele os libertará. O povo ouviu. Reuniram-se em Mispa, confessaram seus pecados e jejuaram diante do Senhor. Samuel intercedeu por eles, oferecendo um cordeiro como sacrifício. Enquanto o povo se humilhava, os filisteus avançaram. Mas Deus lutou por Israel. O Senhor trovejou dos céus, lançou o inimigo em pânico e os derrotou. A vitória não veio pela força dos homens, mas pelo poder de Deus. Então Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e Sem e a chamou de Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Um memorial, um lembrete de que a sobrevivência de Israel vinha da fidelidade de Deus. Sob sua liderança, Israel experimentou paz. Samuel percorria cidades como Betel, Gilgal e Mispa, julgando o povo, trazendo direção e justiça, e sempre retornava a Ramá. Ele não era rei, não era guerreiro, era profeta, sacerdote e juiz. Mas com o tempo, o coração do povo mudou. Eles olharam para as nações ao redor e quiseram ser como elas. Queriam um rei. Isso feriu profundamente Samuel. Mas Deus disse: não é você que eles rejeitaram, mas a mim, como rei. Mesmo assim, Deus permitiu. E Samuel ungiu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Um homem alto, impressionante, aos olhos humanos, a escolha perfeita. Mas com o tempo, Saul desobedeceu. Seu coração se afastou de Deus. E então Samuel declarou: você rejeitou a palavra do Senhor, e ele o rejeitou como rei. Samuel lamentou profundamente. Mas Deus já havia escolhido outro. Um rei não definido pela aparência, mas pelo coração. Então o Senhor disse: encha o chifre de óleo, e vá até Jessé em Belém, pois escolhi um de seus filhos. Samuel foi. Um a um, os filhos passaram diante dele. Eliabe parecia o escolhido, mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nenhum deles era. Até que chamaram o mais novo, Davi, um pastor, esquecido, mas escolhido. Levante-se e unja-o. Este é. E Samuel derramou óleo sobre sua cabeça. E naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Samuel havia cumprido sua missão. Ele encerrou um capítulo e iniciou outro, de um rei rejeitado para um homem segundo o coração de Deus. A vida de Samuel é uma das mais decisivas da história de Israel. Ele fez a ponte entre duas eras, ouviu a voz de Deus e obedeceu, mesmo quando doeu. E por causa disso, o futuro de uma nação foi transformada. Agora eu te pergunto, se Deus chamasse o seu nome hoje, você responderia: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Se você já ouviu a voz de Deus dessa forma, clique no sininho, curta e compartilha, para ouvir mais histórias como essa.